Fala pessoal, hoje quero falar para vocês aí do analfabetismo funcional, né? Como que ele impacta o nosso país. Nós temos aí, por exemplo, a corrupção, que muitas pessoas pensam que é um problema central, mas na verdade não é, porque nós temos aí Suíça, nós temos Suécia, que são dois países onde há muita corrupção. Mas por que que a Suíça e por que que a Suécia conseguiram prosperar em alguma coisa? Justamente porque lá eles têm um nível cultural diferente, uma maneira de fazer as coisas diferente, né? Quando o nível cultural ele se eleva, você consegue ter uma certa base na sociedade e essa base te permite fazer escolhas mais assertivas, né? Onde a gente encontra mais isso? Na Áustria. A Áustria, que já foi aí um dos grandes berços do conhecimento, né? E a Áustria é um país bom. Então, se você pegar aí cidades na Áustria, cidades na Suécia, cidades na Suíça, por que que elas são consideradas assim bons locais para se viver? Não é tanto assim por tecnologia, não é tanto pela infraestrutura, mas é muito mais por eles terem dado um valor maior para essa questão da cultura, para essa questão do conhecimento, para essa questão das pessoas se desenvolverem mais. E você vê muitas vezes países serem taxados de terceiro mundo porque não investiram nisso, né? Porque eles simplesmente deixaram essa questão aí de lado e deixaram de lado justamente para conseguir destruir a sociedade, né? Que quanto menos a pessoa souber, mais fácil é você ter mecanismos, né, sobre ela para poder dominar ela. Então, se eu tiro da pessoa a capacidade dela de se desenvolver, dela fazer leitura, e leitura que eu falo não é a leitura do jornal, mas leituras profundas, ela aprender mais. Se eu começo a extrair tudo isso aí das pessoas, eu tenho mais poder sobre elas, né? Então, essa questão de poder, ela justamente acontece por causa disso. Então, nós podemos dizer que no país de terceiro mundo existe uma relação de poder entre políticos e entre as pessoas que elas são extremamente opostas, né? Porque o político, ele não domina as pessoas por ele ter mais capacidade, mas ele domina muito mais por ele ter mais poder. E aí tu vê nesses países aí como Áustria, como Suécia, como Suíça, que não é tanto o poder por si só que acaba se tornando um instrumento de dominação, mas que certas pessoas que elas têm mais capacidade, elas ocupam certos cargos lá. Então lá eles também têm governo de centro, eles têm governo de direita, eles têm governo de esquerda, não interessa, não importa para eles, né? E lá tem muito parlamentar que ganha um salário X lá, salário às vezes até menor do que algum político está ganhando aqui, se hospedam em hotéis 3, 4 estrelas e para eles é aquilo ali, entendeu? E aí muitas pessoas pensam, não, mas essa questão aí de não ter infraestrutura ou não ter uma coisa aqui, uma outra coisa lá, tem a ver muito com corrupção. E não é, não. Às vezes é uma questão de mentalidade. E tu só vai conseguir desenvolver essa mentalidade através da cultura, né? Então, quando um país ele é dilacerado culturalmente, nós temos aí um grande problema. E esse é um problema central. Então, para vocês perceberem, né? Que a gente fala muito em corrupção, em desvio de verba, em supervalorização aí de certas coisas. E a gente tende a achar que esse é o maior dos problemas. Mas ele é um problema periférico ainda, né?
Então, qual que seria o grande foco? É a gente conseguir superar isso aí. Como é que a gente supera isso aí? É através da formação individual das pessoas. Então a gente tem hoje a formação coletiva, que ela não te ajuda em nada. Ela simplesmente é um negócio que você precisa passar, você precisa, sei lá, fazer umas provas, uns trabalhos e tá resolvido. E muitas vezes tu não sai desenvolvido de uma escola. Aí tu faz um curso técnico, tu aprende uma profissão, mas também tu aprendeu a profissão. Tu não foi mais além do que isso, né? E aí às vezes tu faz uma faculdade e também tu não aprendeu muita coisa. Tu aprendeu ali fazer uma coisa aqui, uma coisa lá, e foi isso. Então, as pessoas elas acabam ficando muito niveladas, sendo que pra gente conseguir superar isso aí, a gente precisa resgatar a individualidade de cada um. Então, como é que eu resgato a individualidade de uma pessoa? Eu tenho que saber o que causa emoção naquela pessoa. Então, como é que eu vou ensinar uma pessoa? Eu vou ensinar aquela pessoa e eu preciso saber o que essa pessoa gosta. O que causa emoção na vida dessa pessoa. Quantas vezes você foi para a escola e perguntaram para você assim, ó, o que te causa emoção? O que tu precisa aprender? O que tu precisa saber que vai te deixar... Não vamos usar a palavra motivado, porque a palavra motivado ela é errada, né? Porque motivação é uma coisa interna, é um processo interno de cada pessoa. Mas o que te causa emoção? Então precisa ter esse resgate do indivíduo. E aí nós precisaríamos formar indivíduos. Hoje nós formamos uma coletividade que ela não vai para lugar nenhum. Ela não vai para nenhum caminho. Se você parar para analisar, para pensar, porque as pessoas elas saem niveladas, qualquer lugar que elas forem, tá? Ah, e a questão da técnica. Bom, a questão da técnica é o seguinte: tu vai aprender uma técnica. E aprendendo uma técnica, também você de certa forma vai sair nivelado. A técnica ela vai te ajudar até um certo ponto. Então, o que nós podemos dizer? Que o máximo que a educação chega hoje é a ser algo tecnicista. E ela não consegue passar essa barreira. E se ela não passa essa barreira, ela não consegue formar indivíduo. Porque indivíduo, ele possui unicidade. Então você só consegue resolver problemas complexos da sociedade focando na unicidade. É tu resgatando o indivíduo, é tu conseguindo olhar para aquela pessoa como indivíduo. Hoje, muitas vezes tu tem um olhar para uma pessoa como algo, né? Aquilo ali é um algo, mas tu não consegue olhar para a pessoa como se ela fosse indivíduo, como se ela tivesse a sua individualidade, como se ela tivesse emoções, como se ela tivesse um processo aí de aprendizado ético, moral diferente, né? Então tu não consegue mais olhar para o outro como indivíduo, porque muitas vezes tu não te formou como indivíduo. Tu acha que muitas vezes o importante é você estar numa roda aí, sei lá, de música, dançando, escutando a música, e que se as pessoas forem legais com vocês ali, tá tudo bem, né? Então, quando a gente começa a olhar cada pessoa como um indivíduo, a gente, como sociedade, a gente consegue resolver problemas complexos. Quantas vezes vocês conseguem achar aí na internet gente aí que precisa de um tratamento muito caro, precisa de tratamento aí 100 mil, 200 mil reais. Por que muitas vezes esse tratamento é caro? Porque uma pessoa, ela descobriu a chave da coisa, vem uma empresa, né? O que essa empresa faz? Ela começa a patentear a cura. Então eu vou patentear uma cura aí. E essa empresa, ela muitas vezes se torna uma empresa milionária
e começa a se vender a cura de alguma coisa e poucas pessoas ganham com isso, né? Aqui eu não falo que esse pessoal não tem que ficar rico, que esse pessoal ele tem que desistir de fazer o que eles devem fazer, não. É importante ter uma empresa que faça um serviço para as pessoas, né? O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente não forma indivíduos, isso aí acontece. Se a gente não forma indivíduos, mais pessoas vão conseguir achar respostas para problemas complexos. E quando a gente tiver um problema grave, aí uma pessoa que precisa de alguma coisa, precisa de um tratamento diferente, vai ser difícil a gente conseguir auxiliar essa pessoa, porque houve um processo de coletividade. A gente formou um grande coletivo de pessoas que elas foram niveladas e elas não conseguem achar respostas diferentes para problemas complexos. E aí, nessa questão política, nós ficamos sempre presos no terceiro mundo. A gente não consegue superar esse terceiro mundo, né? Porque o terceiro mundo não é uma questão de tecnologia, não é uma questão da gente ter nascido na Europa, não é uma questão que a gente tem que nascer nos Estados Unidos, não. Terceiro mundo é uma questão de mentalidade, né? Então, todas as vezes a gente vai ficar batendo a cabeça na parede. A gente não vai conseguir sair disso aí. A gente vai ficar preso numa bolha, né? Então, a ideia é que a gente consiga, juntos, né, construir legado. Porque hoje se fala muito de superação de problemas através do trabalho. Só que o trabalho também ele tem uma barreira, né? Ele vai até um certo ponto. O legado não. O legado é tudo que se renova, né? Tudo que daqui a pouco, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 1000 anos, ele possa ser renovado. E aí a tua cidade ela pode sofrer com enchente, ela pode sofrer com pandemia, ela pode sofrer com um monte de coisa. Só que se teu povo ele ganha uma resistência gigantesca de tal forma que essa resistência ela se construiu de uma maneira cultural, tá? Tu passa por tudo isso. Tu acaba sendo maior que tudo isso. E o que tem que entrar nessa questão da cultura? É tu resgatar os valores do teu povo. Quais são os valores do teu povo? Você que nasceu no Rio Grande do Sul, um grande valor do povo gaúcho é a Revolução Farroupilha. Putz, mas então o povo gaúcho tem como valor aí a guerra. Não. Se vende a ideia de que o povo gaúcho criou uma guerra e era isso, não é verdade. O povo gaúcho, ele estava indignado porque estava pagando caro pelo charque. O charque estava muito caro. Esse problema é um problema que não é só do Rio Grande do Sul. É um problema que envolve outros estados, mas o Rio Grande do Sul estava descontente. E aí, ao perceber que teve um problema, que acontecia uma coisa que não era benéfica para o povo ia lá e se indignava, e a indignação foi tanta que acabou acontecendo um conflito. Mas nós temos outros valores aí no país, nós temos Inconfidência Mineira, né, por exemplo. Então, se você analisar o processo histórico, tu consegue resgatar o povo, para o povo realmente ser povo. Porque hoje o povo, você pode ter certeza, hoje a gente não é um povo, né? Hoje nós somos pessoas que vivemos aí em casas, né? Nós fazemos uma coisa aqui, nós fazemos uma coisa ali, nós trabalhamos, nós estudamos e tudo, mas nós não temos uma mentalidade de povo. Às vezes a gente acha que a gente ajudou uma pessoa aqui, ajudou uma pessoa ali, a gente é povo. Não. Nós somos pessoas aí que vivemos, né? A gente vive assim, a gente faz as nossas coisas, mas a gente não é povo. Para as pessoas voltarem a ter esse sentimento de povo somente através do resgate cultural, né? Somente a partir do momento que tu olhar
na cara de uma pessoa, a pessoa olhar na tua cara e vocês assim pensarem o que é importante fazer para sua cidade melhorar, seu bairro melhorar, sei lá, alguma coisa melhorar. E você conseguir ter um sentimento parecido, né, com essa pessoa. Então, qual é que é o sentimento? Eu pertenço ao Rio Grande do Sul. Então, meu estado foi demolido por enchente. Poxa, mas por que meu estado foi demolido por enchente? É por causa da água? Não. A água, ela fez coisas, fez. Mas se tivesse essa formação do indivíduo, da pessoa que ela tenta superar problemas complexos, se saberia, poxa, mas pode acontecer uma coisa aqui, pode acontecer uma coisa lá. Por que a gente não coloca pessoas mais afastadas da onde pode acontecer um problema? Aí você vai dizer, não, mas você é o cara que fala das coisas depois que a obra está pronta. E não é, porque já teve exemplos aqui, já teve enchente em outras épocas, né? E as coisas se repetem. E elas se repetem porque a gente não tem mentalidade de povo, nós não temos esse resgate sentimental, né? Do que é a nossa cultura, do que é a gente pertencer a um lugar. Então, para a gente conseguir superar esse problema aí de primeiro, segundo, terceiro mundo, só assim. Só você acreditando no legado. E o legado tu não vai aprender em nenhum lugar. Não tem assim. Você pode fazer parte de uma instituição, você pode virar um pesquisador, você pode fazer muita coisa. E aí você vai se formar naquilo, né? Você vai acabar adquirindo uma formação, você vai ganhar seus dinheiros, vai fazer suas viagens aí. E foi bom pra você. Mas não tem assim incentivo para você formar um indivíduo. O indivíduo, ele faz uma jornada extremamente individual. É um processo individual. E o primeiro passo é despertar, né? Precisa despertar. Se você quer ver aí as coisas melhorarem, se você quer ver as coisas serem diferentes, vai do despertar. Porque não tem incentivo, você não vai receber um salário para despertar, você não vai receber nada para tentar aí mudar uma coisa aqui, mudar uma coisa lá. Quando na verdade as pessoas deveriam receber alguma coisa quando elas estão de alguma forma mantendo a estrutura da sociedade, né? E aí, além de tudo isso, além de não ter isso, ainda nós encontramos aí forças maiores que elas bestializam, né, a sociedade. Como é que elas bestializam a sociedade? Às vezes deixando chegar aí coisas que não vão mudar a vida das pessoas. Essas coisas elas chegam de várias formas, tá? Pode ser através de uma leitura, pode ser através de um vídeo. Chegam informações, chegam conhecimentos que eles não te ajudam. Então é como se uma pessoa ela criasse coisas assim que elas são muito mais distrações para você do que propriamente algum auxílio aí para te ajudar a pensar, para te ajudar a refletir sobre o que está acontecendo. Então eu posso, por exemplo, vou criar um personagem, crio um personagem aí e eu começo a colocar muitas coisas nesse personagem aí, começo a fazer uma grande história, começo a fazer um monte de coisa. E aí a pessoa vai se interessando por aquilo ali e tal. De repente ela aprende a ler, de repente ela escreve ali alguma coisa, ela fica incentivada a escrever alguma coisa, mas no final das contas não foi produtivo, né?
foi legal ali enquanto a pessoa aprendia, enquanto a pessoa se desenvolvia, mas depois é isso, né? E aí muitas vezes esse personagem aí ele é utilizado pra pessoa, sei lá, de repente a pessoa consegue trabalhar dentro da área que um personagem qualquer foi colocado na vida dela. E aí vira uma bola de neve, né? Porque a pessoa não aprendeu nada com aquilo ali e ela começa a ganhar dinheiro com uma coisa que não vai levar outras pessoas a aprenderem nada, né? E aqui eu tô dando o exemplo de um personagem, mas pode ser uma música, pode ser uma obra de arte. Então eu produzo coisas assim que não te levam a nada, né? E aí quando a gente fala em arte, a gente fala de sentimento, né? É você expressar através do sentimento algum aspecto da tua vida e algum aspecto ali que leve outras pessoas a refletirem sobre esse aspecto aí que aconteceu na tua vida e a se emocionarem com aquilo ali, né? A gente pensa que se emocionar é chorar, é sei lá, um monte de coisa, mas a pessoa ela admira aquilo ali com contemplação, né? Então tu precisaria levar pelo menos a pessoa a esse estado de contemplação, porque somente através desse estado de contemplação tu conseguiria de alguma forma sair um pouco, né, desse nivelamento. Então tu precisa superar esse nivelamento para você começar a ficar mais próximo de fazer as coisas de uma maneira diferente. E aí se mais pessoas são colocadas nessa frequência, se a gente tiver um problema complexo ou alguma coisa, de repente, se a gente tinha aí 2 pessoas no país que seriam as especialistas, a gente pode ter 6, a gente pode ter 10, a gente pode ter 12 especialistas, né? E aí, no caso de uma doença, as coisas ficariam mais baratas, né? Então, é isso aí que eu venho desenvolvendo, né, gente? Porque é uma percepção aí do que vem acontecendo. A gente consegue ver algumas coisas. Às vezes a gente não consegue expressar com palavras, a gente vê, a gente tenta entender. Mas a ideia é essa, né? A ideia é a gente conseguir chegar a algum lugar. Porque do jeito que as coisas estão, a gente não tem assim muito pra onde correr, né? Às vezes a pessoa vai ali, a pessoa ela compra um passaporte, ela acha que ela ao trocar de país, ela vai achar a libertação, né? E muitas vezes ela vai para um lugar que é muitas vezes pior, né? Então daqui a pouco você tinha um emprego decente num país e você vai para um outro país onde você tem que trabalhar 2 vezes mais. Você ganha até mais e tudo, mas você trabalha 2 vezes mais e você acaba enlouquecendo, porque você achava que o país ele era livre, ele era isso, ele era aquilo e não era. Então tem muitos países, né, que eles se encontram nivelados. O exemplo que eu trouxe aí, a Áustria, a Suécia e a Suíça, também tem seus problemas, né? Só que eles conseguem ainda fazer as coisinhas um pouquinho diferente, justamente por essa questão da cultura, né? E eu não vou entrar aqui no mérito de Estados Unidos e Rússia, porque eu não acho que seja o foco, porque se eu falar bem dos Estados Unidos, vai vir gente da Rússia aí que vai defender a Rússia, e se eu falar bem da Rússia, vem gente dos Estados Unidos. Então eu não acho que é esse ponto, né, gente? Acho que aí a gente tem muito mais a perder do que ganhar com isso.
Mas a ideia é essa, né? Acredito que se você chegou até aqui, você está procurando resgatar o indivíduo. Que o indivíduo, ele é cada vez mais amassado, né? Ele é uma bolinha de papel amassada, assim. E do jeito que as coisas estão, vai ser cada vez mais difícil aparecer o indivíduo na sociedade. Um filme que eu indico para vocês, que é um filme do Stallone, que já falava muito disso, né? Sobre essa questão da liberdade, né? Que é um filme assim que ele não é muito amado porque na questão de super-herói assim, ele não é um filme que as pessoas gostaram. É um filme assim que o fã da obra mesmo, ele acabou não se interessando muito. Porque a obra, ela, eu acho que na época nem poderia também fazer uma coisa muito boa, né? A respeito dessa obra. Porque daria muita polêmica, né? Então acho que o diretor ele estava muito limitado. Agora tem um filme que é melhor, né? Só que nesse filme do Stallone traz um pouquinho disso aí, traz um pouquinho dessa questão aí da liberdade, que é do juiz Dredd, né, que as pessoas falam. Que eu até vou dar uma olhadinha aqui, né, só pra conferir aqui com vocês a data, né? Mas é um filme assim que ele já tem aí mais de 20 anos de existência, né, gente? É um filme assim que tem um pouco de humor, né? Ele tem um pouquinho assim de humor. E ele trata muito dessa questão aí da liberdade, né? A lei de Dredd, ou de Dredd, né? É um personagem assim que eu nunca procurei ler assim, quadrinhos, coisas desse tipo. Mas o filme do Stallone acabou me chamando a atenção. Que ele é congelado, né? E aí ele volta com poucas habilidades. Ele volta sabendo tricotar, né? E o cara que é um adversário dele volta sabendo tudo, né? Aí o cara volta fazendo várias coisas assim que o Stallone que deveria saber, né? Mas o Snipes daí que sabe tudo, né? Esse filme é muito bom. Eu vou ler um pouquinho aqui a sinopse dele, tá? O mundo mudou completamente no terceiro milênio. A lei entrou em colapso e a sociedade passou a ser regida por uma força que atua como juiz, júri e carrasco. Dredd, vou botar Dredd ou Dredd, o mais lendário dos juízes, é acusado como assassino e tenta provar sua inocência, né? Então, o juiz, ele era o cara assim que ele fazia tudo. Aqui, como tá dizendo aqui, né? Ele era um juiz, ele era um júri e ele era um carrasco, né? E depois que ele é congelado e quando ele volta assim numa sociedade totalmente ruim, né? Não que no tempo dele as coisas fossem boas, mas ele volta numa sociedade assim que ela tá pior e tem forças que permitem que o adversário dele, depois que ele é congelado, ele volte sabendo tudo. Ele sabe tudo, assim. O cara sabe tudo. E aí tu tem que enfrentar um cara que tá muitas vezes melhor que tu, né? E ainda tu tendo mais restrições. Então as pessoas assim no futuro, elas, por exemplo, elas deixaram de comer gordura. Porque as pessoas elas precisam estar saudáveis para trabalhar, entende? Então tu perdeu a tua liberdade na hora de comer alguma coisa. Tu imagina
chegar pra você e dizer assim, ó, não, olha, tu não pode comer gordura, olha, tu não pode beber uma cerveja, olha, tu não pode fumar um cigarro. Por pior que essas coisas, sei lá, possam ser, eu não posso... Porque, por exemplo, eu conheci gente que bebe, que fuma e que viveu até os 90 anos muito bem. Então, como é que eu posso chegar pra você e dizer que essa pessoa, ela tem que parar de fazer isso porque ela vai ser infeliz, né? E aí esse filme trata disso. Trata aí da restrição da liberdade das pessoas, assim, de uma maneira gigantesca, né? Então, o pessoal precisa ir, assim, em locais marginalizados, tá? Pra te comer um hambúrguer. Então, tu precisa se esconder da sociedade pra te comer um hambúrguer. Então, essa questão que é importante do filme. De repente, a cena de ação aí você acabe não gostando, ou você não goste da história porque você lê os quadrinhos, e os quadrinhos talvez sejam melhores, tá? Mas eu falo assim pra você que procura saber um pouquinho sobre essa questão aí da liberdade, né, gente? Sobre essa diminuição da liberdade. E aqui também tem a Sandra Bullock. E a Sandra Bullock, ela... no momento ela tem que ter relações sexuais, tá? Com o Stallone, só que não é uma relação física. Então eles têm que ter uma relação através de um dispositivo que eles conectam lá esse dispositivo e eles têm assim imagens, né? Então um fica vendo a imagem do outro, não sei o que, e é isso. Essa daí é a maneira aí que eles têm relações, né? Então pra vocês verem o problema, né? E você não pode falar palavrão também, né? Se você fala um palavrão, você é multado. Então você imagina como é a questão da censura, né? E aí eles pegam exemplos assim que são muito complexos para quem vivia aí nos anos 90, né? Talvez para quem viva hoje também sejam exemplos complexos. Mas o que a gente pode dizer sobre isso aqui daqui a 30 anos? Você não sabe dizer, né? E daqui a 30 anos, daqui a pouco, você pode ter a sua liberdade aí censurada. Você imagina um mundo hoje aí que certas coisas, às vezes certas palavras você não pode utilizar. Certas palavras, se você usa, o seu alcance é diminuído, né? Então, se você diz uma palavra X, Y aí, vamos dizer que tu vai chegar para 10 mil pessoas, tá? E aí, se tu utiliza uma palavra aí que esteja... que tem alguma discordância com alguma plataforma, alguma coisa assim, você já perde seu alcance. Teu alcance que era para ser para 10 mil pessoas vai para 2 mil. Então essa questão da censura, ela é uma questão assim que a gente tem que pensar, né? Porque se tu pegar há 60 anos atrás, 70 anos atrás, censura era muitas vezes alguma coisa não ir no jornal, né? Então a pessoa ia lá, produzia um material e tinha pessoas assim da área da censura que elas analisavam o teu material. Então a censura, ela aparecia em livros, ela aparecia em jornais, na televisão também. Mas hoje não, né, gente? Hoje a censura ela tá na internet. Às vezes, se tu frequenta um certo ambiente, tu pode encontrar um tipo de censura. Você vai numa boate que é voltada para um público X, já te olham diferente. Então a censura ela se expandiu para além das coisas do Estado, né? Ela se expandiu para o comportamento do indivíduo, dependendo do nicho que ele tá. Então, certo nicho aí que tu vai, num estádio de futebol, né? Tu vai no estádio de futebol e se tu discorda, tu tá na mesma torcida, né? Tu tá lá com a camisa do pessoal da mesma torcida. E você tem uma opinião diferente. Aí tem um cara gritando lá que o centroavante
é ruim, mas tu acha que o centroavante é bom. E aí muitas vezes acaba em briga as coisas, né? Então como que a censura assim ela atravessou essa questão do Estado, né? Ela sai do Estado e ela começa a atingir os nichos onde as pessoas se encontram. Política sempre teve problema? Sempre teve problema. Agora, brigas assim em estádio de futebol aumentou muito. Que era um negócio ali que até os anos 80 era uma coisa mais controlada, né, gente? Dos anos 80 pra cá mudou, aumentou muito, né? A briga. Aqui no estado nós já tivemos assim diversos episódios. E as pessoas sempre acham que é coisas que acontecem em torcidas grandes, mas não é não. Acontece no interior do estado. Então não é um negócio assim só limitado à torcida grande. É torcidas por todos os lugares. Então, quando acontecem essas coisas, as pessoas elas acham que é pura violência, né, gente? E não é. Vai muito além da violência. Vai além no sentido de censurar, né? Então, nós reproduzimos a Idade Média. Nós estamos em 2025, mas a gente reproduz a Idade Média. A Idade Média que era assim, né? Tu discordava ali de uma pessoa e a discordância era tanta, mas tanta mesmo, que uma pessoa muitas vezes acabava aí numa fogueira, né, gente? Você pegar aí, por exemplo, Joana d'Arc. O que aconteceu com a Joana d'Arc? Joana d'Arc é uma mulher guerreira, tentou aí participar de batalhas e daqui a pouco se deparou com a censura, né? Pergunto pra vocês, Mahatma Gandhi. O que aconteceu com Mahatma Gandhi? Só vocês procurarem, hein? Malcolm X, Malcolm 10. Pessoas que falam Malcolm X, tem pessoas que falam Malcolm 10. Então são exemplos, né, gente? John Lennon. O que aconteceu com John Lennon? Você pode ter aí discordâncias em relação a uma dessas personalidades aí, celebridades, seja lá como você chama. Agora, o que você não pode é censurar, né? E aí tem uma coisa para quem acredita aí em Bíblia, quem acredita em santo, quem acredita em espírito, quem acredita em alguma coisa assim. Por que eu uso esses termos, né, gente? Porque eu tô tentando ser o mais leigo possível. Quem acredita em alguma coisa metafísica, né? Ou quem acredita numa escritura que diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você pode ficar irado, você pode esbravejar, você pode jogar toda a sua fúria para fora. Agora, não peque, né? Então você pode aí, às vezes, extravasar. Você vai numa festa, você dança até suas pernas ficarem moles, você bebe todas, você vomita, você extravasou. Mas não peque. Aí eu pergunto pra vocês: é preciso pecar?
E aqui a pergunta não é de uma pessoa religiosa, não é de uma pessoa que lê tudo sobre religião, não é de uma pessoa que quer ser pastor, não é de uma pessoa que quer ser padre, nada disso. É de uma pessoa fazendo uma pergunta para outra pessoa. Você fica irado ou você peca? Ou você fica irado e peca? Até onde vai ser o limite? Porque o primeiro passo é saber até onde vai ser o limite. Porque se você não sabe até onde vai ser o limite, você coloca em risco outras pessoas, né? Então é um momento que a censura, ela ultrapassa a questão da censura e ela já começa a entrar num outro nível, né? Então a discussão ela avança, né? E a minha pergunta é: até onde você está disposto a ir, né? Você é a pessoa que pega a censura e tenta entender essa censura para justamente resgatar a cultura e tentar resolver problemas complexos? Ou você é a pessoa que extrapola a censura e quer pecar? Numa, você resolve não só os seus problemas, mas pode resolver o problema de outras pessoas. Na outra, você não resolve seus problemas e ainda cria problemas para as outras pessoas. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações.